prosseguindo na história de Israel, vamos agora falando sobre Israel nos dias do Novo Testamento. Vamos à segunda parte, a partir da página 4 aí no material didático, em que eu escrevo: os romanos estabeleceram Hircano II como sacerdote e etnarca. Veja, ele conseguiu muitos favores dos romanos. Joséfo diz: César acrescentou aos muitos favores que fizera a Hircano o de permitir-lhe reconstruir os muros de Jerusalém, os quais ainda não haviam sido restaurados depois que Pompeu os derrubara. Escreveu depois a Roma, aos cônsules, para que colocassem o decreto aos arquivos do Capitólio, neste termos: Valério, filho de Lúcio Prétor, referiu ao Senado reunido no dia 13 do mês de dezembro, no Templo da Concórdia, na presença de Copônio, filho de Lúcio, e de Papiro Quirino, que Alexandre, filho de Jasão, Numênio, filho de Antíoco, e Alexandre, filho de Doroteu, embaixadores dos judeus, pessoas de mérito e nossos aliados, presta atenção nisso, nossos aliados, vieram renovar a antiga amizade e aliança de sua nação com o povo romano. Para nos dar uma prova disso, eles nos trouxeram uma taça e um escudo no valor de 50.000 peças de ouro e nos rogaram que lhes dessemos cartas endereçadas às cidades livres e aos reis, para poderem passar em segurança pelas suas terras e pelos seus portos. A esse respeito, o Senado determinou que eles serão recebidos na amizade e na aliança do povo romano, que tudo o que pedem lhes seja concedido e que serão aceitos os presentes. Isso aconteceu no 9º ano do sumo sacerdócio e do principado de Hircano, e no mês de Paneme. Bom, aqui, nesse momento, ainda é um israelita. Veja, é Hircano, ele é descendente dos macabeus, tá ok? Bom, etnarca, o que era etnarca? Eu botei aí no rodapé para vocês, tá bom? Era um termo grego muito utilizado no governo romano para designar líder de um povo. Ou seja, eles eram reconhecidos agora, vamos dizer, como esse grupo como os líderes de Israel. Ok? Claro, tem ali um sacerdote governador junto. Então ele é sacerdote e recebe dos romanos o título de etnarca. Tá bom? Pois bem, aí prossegue o comentário. Neste período, era comum o imperador romano designar ou aprovar a eleição de um sumo sacerdote. Veja o que Flávio Joséfo diz. César, depois de terminada a guerra, prestou grandes honras a Hircano e a Típatro, confirmou aquele no cargo de sumo sacerdote e deu a este a prerrogativa de cidadão romano, com todos os privilégios a ele inerentes. Tá bom? Então, entre esses benefícios, o Estado judeu vai ter um benefício muito importante, que será o benefício de não ser obrigado a cultuar os deuses romanos. Nós vamos estudar, vamos ver influenciar pelos próximos 400 anos, porque os cristãos serão perseguidos no Império Romano por eles não reverenciarem os deuses romanos. Isso era considerado uma afronta e eles acreditavam, os deuses podem ficar revoltados conosco e não nos dar mais vitória. Mas os judeus eles não precisavam. Por quê? O César deu a eles esse direito especial, porque sabiam que eles já eram um povo distinto dos outros. E um povo que nasceu fazendo aliança com Roma. Ok? A partir agora de Hircano II, né, nesse governo. O comentário prossegue. A divergência na família asmoneana, né, dos macabeus, causou grandes males aos israelitas. Entre eles, a ascensão do pai de Herodes e mais tarde do próprio Herodes ao poder. Bom, quem é que vai nos relatar isso? Claro, nesse período a Bíblia não está contando a história, então é Flávio Joséfo. Por isso que eu sempre recomendo a vocês essa obra de Flávio Joséfo, que é bem interessante. Ele nos diz: foi assim que a divergência entre Aristóbulos e Hircano causou tantos males, fazendo-nos perder a liberdade, sujeitando-nos ao Império Romano e nos obrigando a entregar o que havíamos conquistado da Síria pelas armas. A isso devemos acrescentar
que esses novos senhores exigiram de nós, logo depois, mais de 10.000 talentos e transferiram um reino que antes sempre pertenceram à casta sacerdotal a homens cujos nascimentos nada tinham de ilustre. Falaremos mais particularmente a esse tempo de todas as coisas. Ou seja, por quê? Porque quem é que vai surgir agora? Vai surgir o pai de Herodes. Então, as pessoas que estavam ali no governo vão ser colocados, vai chegar um momento que o pai de Herodes vai se tornar uma autoridade sobre eles. E aí ele vai conseguir gerar a ascensão do seu filho, fazer com que seu filho se torne uma autoridade ainda maior. O pai de Herodes não será rei, mas ele conseguirá fazer com que o seu filho seja rei. Uma virada interessante, né? Tá bom? Então, ele acaba que Flávio Joséfo ele descreve aqui como eles, infelizmente, nessa divisão, causaram esse mal para Israel. A ascensão do pai de Herodes